Para abrir a palavra de Deus, irmão, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos dar sequência hoje no tema que estamos tratando. Já estamos caminhando para o fim, mas temos algumas coisas ainda bastante importantes, né, que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nosso Pai, que estas tuas palavras eternas sejam vivificadas nesta manhã no coração de cada um de nós que está aqui, Senhor. Não nos deixe acostumar, Senhor, com as palavras da tua boca, Senhor, mas que elas continuem poderosas como espada de dois gumes, entrando, Senhor, nas profundezas do nosso ser e ali depositando a tua vontade e verdade, Senhor, para que o teu nome, a tua glória sejam conhecidas, Senhor, por nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esta hora na tua presença. No nome do Senhor te pedimos isto. Amém. Recordando rapidamente, irmãos, nós já falamos várias coisas, né, sobre o que seria esse andar digno da vocação que fomos chamados. Aqui na carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? E vimos aí no capítulo 4 mesmo que isto que procede da mente de Deus, né? Da vontade de Deus, da verdade de Deus, e que desde a eternidade, né, o Senhor determinou que seria realizado em seu Filho Jesus. Nós vimos aqui mesmo no capítulo 4 que isso tem, sobretudo, né, uma aplicação corporativa. Ou seja, aquilo que o Senhor chama aqui de andar digno para o seu povo, né, tem tudo a ver com a vida congregacional, né, ou com a casa de Deus, ou com o corpo de Cristo, né? O que Paulo enfatiza mais aqui nessa carta aos Efésios. E também como o santuário de Deus, né? Onde Deus habita para ser adorado. E nós já vimos que, sendo assim, é extremamente importante, né, a participação, a cooperação de todos os membros. Ou seja, ninguém está de fora, ninguém foi esquecido, ninguém tem mais ou menos importância nesta obra. Todo aquele que está em Cristo, né, foi incluído e feito participante, como o autor de Hebreus diz no capítulo 3, né, nós nos tornamos participantes de Cristo Jesus. E Paulo diz aqui nesse versículo 4, nesse capítulo 4, né, que essa participação, ela deve ser justa da parte de cada um de nós. A justa medida, a justa participação. Ou seja, temos responsabilidades, né? E temos
papel no corpo de Cristo, na obra que o Senhor, né, está fazendo. Vimos que isto é vivo, né? Isto é formar Cristo em nós. Isto é adquirir, né, a varonilidade de Cristo. Né? É ser feito homem maduro. É ser conduzido à semelhança do Filho de Deus. Que quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, né, ele fala que isso está desde a eternidade no coração do Senhor Deus. Que ele tenha, né, muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus, o seu Filho amado. Vimos também que há um velho homem, né, que foi rejeitado, que foi reprovado por Deus, que precisa ser dispensado. Paulo usa a linguagem aqui de despir o velho homem, né, e vestir o novo homem. Ou seja, tudo aquilo que é negativo, que é reprovado por Deus, nessa obra corporativa que o Senhor está fazendo, está relacionado com o velho homem, que foi posto em Cristo para morrer na cruz. E tudo aquilo que pertence ao Senhor, está relacionado com Cristo, é chamado aqui no capítulo 4 de um novo homem, né, que foi criado à imagem de Deus, criado segundo Deus, em verdadeira justiça, e que procede, né, da verdade. Então, em outras palavras, né, Cristo é este verdadeiro homem, e todos aqueles que estão em Cristo estão sendo vestidos pelo Senhor e adquirindo, né, semelhança com o Senhor. Obra esta executada, né, pelo Espírito Santo de Deus, sempre pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, né, pelos recursos que procedem do Senhor. Porque Paulo começa o capítulo 4, né, dizendo que Deus age por meio de todos, mas Ele mesmo está em todos. E nós sabemos que Ele está em todos, né, pelo Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. E a partir do versículo 25 do capítulo 4, então nós começamos a ver algumas coisas bem práticas, né, desta obra que o Senhor está fazendo em nós, ou seja, despindo o velho e vestindo o novo, né? Já falamos lá no versículo 25 de deixar a mentira, falar a verdade, de irar e não pecar, né? De não dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtar mais, mas sim trabalhar com as próprias mãos para acudir ao necessitado. Falamos também da questão da linguagem, né? Das palavras da nossa boca. Falamos de não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados. E falamos, versículo 31, eu disse para os irmãos que esse versículo, estaríamos dividindo ele em duas partes, né? Falamos a primeira parte sobre a amargura que podemos desenvolver, ter no coração em relação aos irmãos, aos homens, né? Mas especialmente aos irmãos. Já frisamos aqui várias vezes que Paulo não está escrevendo aos vadios de Éfeso, né? E nem às prostitutas de Éfeso. Ele está escrevendo aos irmãos. Então, Paulo está falando de algo que a princípio, né, ocorre e deve ser vivenciado dentro da igreja, no corpo de Cristo. Então essa amargura que a princípio pode ser uma manifestação do velho homem em relação à convivência entre os irmãos, né? Vimos que no contexto aqui de Efésios capítulo 4, essa amargura está relacionada com o rancor, né, com o ódio, com
com a ira, né? Em função de alguma injustiça, eventual injustiça, né? Que um filho de Deus pode acreditar a um outro filho de Deus, a um irmão em Cristo, né? Ali em Corinto, né? Podemos conferir isso na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, haviam várias pelejas entre os irmãos. E alguns estavam indo até aos tribunais para tentar resolver aquelas pendências, né? E quando duas pessoas procuram um tribunal para decidir uma questão, elas não estão mais, assim, com certeza, numa convivência boa, agradável, né? A situação já ficou crítica, né? E vimos que a solução para isso, dada aqui, não é outra senão perdoar como fomos perdoados, né? A solução não é outra senão andarmos no amor de Deus, amor este que levou o Filho de Deus para o Calvário, né? Ou seja, a solução para esta amargura em relação aos irmãos é uma vida de cruz. Vimos que muitos irmãos, em muitos momentos, desprezaram Paulo, consideraram falsos apóstolos mais nobres, mais importantes do que o apóstolo Paulo. Mas ele nunca ficou amargurado com estes irmãos, porque ele vivia diariamente debaixo de uma sentença de morte, como ele mesmo afirma, né? Ou seja, era um homem que andava nas pegadas do Filho de Deus e caminhou de forma vitoriosa, né, nessa questão. E vimos também que a palavra de Deus nos ordena aqui, né, a sermos imitadores de Deus, como filhos amados, né? Lemos a parábola do rei que perdoou aquela grande dívida que um dos seus súditos tinha para com ele, dívida impagável, e ele ficou muito alegre com isso, né? Mas depois, esse que foi perdoado não foi capaz de perdoar uma pequena quantia que um conservo devia para ele, né? E mandou prender o conservo e castigar o conservo, porque ele queria receber aquela merrequinha, né? Mas quando o seu senhor ficou sabendo disso, chamou ele de volta e diz: olha, você devia fazer o mesmo que eu fiz com você, né? Então a palavra de Deus diz que se porventura algum irmão for injusto para com a nossa vida, a solução é uma só: o perdão, ou imitar a Deus na sua misericórdia, na sua bondade. Não há nenhum outro remédio para esta dificuldade a não ser esta, né? E hoje então nós vamos avançar, porque a palavra de Deus fala que podemos viver amargurados, né? Não só em relação aos homens, mas também em relação a Deus. A palavra de Deus fala da amargura contra Deus, né? E aqui nós vamos ver que a questão também é bastante séria, né? Bastante grave, e que precisamos lidar corretamente, né, com ela. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Preste bastante atenção, se esforce para prestar atenção, né? Porque o que vamos compartilhar hoje requer bastante atenção, né, para podermos entender. Até porque o pregador tem dificuldade para explicar, principalmente quando disso. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é verdade, viu, irmão?
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então o autor de Hebreus aqui, ele fala que, ele exorta os irmãos, né, para que não permitissem, no meio deles, veja que ele está lidando com a situação aqui no plural, né, no corporativo, diz, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ou se afastando, né, dos benefícios de Deus, das provisões de Deus, ou do Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu não queria que você pensasse aqui em alguém abandonando Cristo, se desviando da fé, coisa desse tipo, sabe? Perdendo a salvação. Não é isso que o autor está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que pode haver no coração do Filho de Deus uma indisposição, né? Ou um esfriamento, né? Ou um coração decepcionado, vamos dizer assim, com o próprio Deus, né? Ou seja, alguma coisa ruim, né, muito ruim, que está tendo seu início no coração do homem, né? Está fazendo o Senhor perder o brilho, o encanto, né, para ele, né? E ele está se predispondo a outros interesses, né, a outras coisas. Então, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Então veja que o autor de Hebreus está dizendo que essa indisposição em relação a Deus é como uma raiz, né, que está começando a brotar e vai produzir, se ela brotar, se ela crescer, uma erva amarga, venenosa. Ou seja, alguma coisa muito ruim vai sair dali. Nós conhecemos muitas plantas, né, que funcionam assim. Elas mantêm a sua vida embaixo da terra, ali na raiz. Você pode cortar ela por cima, pegar uma que você conhece com certeza. Quem tem tiririca lá no quintal? Você pode cortar a tiririca. No outro dia ela aponta a cabecinha de novo e vamos que vamos, né? Porque a sua vida, a sua força está lá na raiz. Então o autor está dizendo, olha, cuidado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, se esforcem diligentemente, para ninguém ser faltoso, e venha se separar da graça de Deus. Porque se isso ocorrer, é como uma raiz que brota, e o que ela brota é uma erva amarga e venenosa. E se ela brotar, se essa erva crescer, ela vai contaminar outros. Ela tem esse poder. Ela vai fazer mal para aqueles que estão do seu lado, né? Ela tem essa capacidade. Então o autor de Hebreus, ele fala, né, de amargura desse ponto de vista. Por que ele fala assim? Porque ele tem em vista, irmão, o capítulo 29 do livro de Deuteronômio. É lá no livro de Deuteronômio que o próprio Deus usou esta figura, através de Moisés, para instruir, né, o povo de Israel acerca do perigo, né, que rondava o seu povo, e esse perigo vai continuar até o último dia. Então eu queria que você abrisse comigo lá em Deuteronômio, capítulo 29,
E nós vamos ler esse texto também. Eu vou ler todo o capítulo. Não temos pressa. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Horebe é o Monte Sinai, né? Lá foi feita a aliança. Mas aqui, digamos assim, temos um segundo momento desta aliança com Deus, com o povo de Israel, né? Que foi feita aqui na terra de Moabe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais grandes e maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Este é um versículo tremendo que nós temos nesse capítulo, né? 29 do livro de Deuteronômio. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comeste e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja a obra que Deus está fazendo, irmão, né? Qual é a obra que o Senhor Deus está fazendo? O que é que Deus queria, né? Que Israel o conhecesse, né? Que Israel soubesse que Ele é o Senhor. Verso 7. Quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, nós o ferimos. Tomamos-lhe a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, a palavra desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, e todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde vosso rachador de lenha, até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, novamente o Senhor fala da intenção do seu coração. Novamente ele fala para o filho de Israel o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo? Ele quer ser aquele Deus que ele prometeu ser, né, para Abraão, para Isaque e para Jacó. Verso 14. E não somente convosco que faço esta aliança, este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar.
vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre eles. Então o Senhor Deus lembra Israel que Israel habitou no Egito como escravo. E lá Israel teve contato, conheceu, né? Muitos deuses que não passam de engano, né? De idolatria, né? Deus está lembrando Israel disso. Eles não passam de madeira, de prata, de ouro, né? Mas ali estavam no Egito como Deus. E Israel conheceu tudo isso. Verso 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então veja o que o Senhor chama aqui de erva venenosa e amarga como fruto de uma raiz. Essa disposição em abandonar o Senhor e ir após outros deuses. Ou seja, aquele coração que se afasta do Senhor, perde o Senhor de vista, já não tem aquele primeiro amor pelo Senhor, que já está propenso a olhar com mais carinho, né, para o lado, né? O Senhor chama isso de raiz que produz erva amarga e venenosa. Podemos ver isso no arraial de Israel, muitas vezes acontecendo. Israel andava um tempo com o Senhor, de repente, o que eles diziam? O Senhor, acho que enganou a gente. Ele disse que levaria todos nós para uma terra que emana leite e mel, mas ele nos trouxe para o deserto. Aqui não tem água, aqui não tem carne, aqui não tem pão, aqui só tem cobra, aqui só tem dificuldades, né? Nós queremos voltar para o Egito porque lá tem pepino, lá tem cebola, lá tem carne, lá tem tanta coisa boa. Vamos para lá? Esta é a raiz que produz erva amarga e venenosa. O Senhor tirou seu povo do Egito para si. O nosso Deus é um Deus separado. Deus disse para Moisés: toma o meu povo que está no Egito e ande com ele 3 dias no deserto. Depois vocês vão me oferecer culto. Não era possível adorar a Deus e cultuar a Deus no Egito. Era necessário promover a separação. E a separação ali era, de um lado, aquilo que não é Deus, mas que tem nome de Deus, e do outro lado, o Deus verdadeiro, que deveria ser amado e amado e amado e amado. Então o Senhor Deus está chamando a atenção dos filhos de Israel aqui. Veja o verso 19, irmão. Na sequência: ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então o Senhor está exortando Israel, advertindo Israel,
para que não tivesse essa raiz de amargura, né, no seu coração. Porque na prática, o versículo 19 mostra como isso ocorre. É alguém que lá no seu íntimo, ou seja, a raiz aponta para isso, né, para o coração, diz: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Deus estava dizendo para os filhos de Israel que ninguém no vosso meio, no seu coração, deseje a idolatria, outros deuses. Que ninguém no vosso meio, né, se engane, desejando no seu coração me substituir. E acredite que terá paz, porque não terá. É por isso que o autor de Hebreus, ele diz no versículo 14 que lemos, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É a mesma coisa. Deus está dizendo para os filhos de Israel que ninguém se engane, que ninguém lá no seu íntimo diga para si mesmo, ou abençoe a si mesmo: eu vou rejeitar o Senhor, vou continuar no desejo do meu coração e vou ter paz. O autor de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: ninguém se engane, não acredite em palavras vãs. E aí ele coloca uma lista de pecados e diz: ninguém que vive nesses pecados tem parte no reino de Deus. Irmão, isso é sério. Mas essa é a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Ele está separando um povo para Ele. Um povo para Ele. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Se alguém lá no seu coração decidisse abençoar a si mesmo, né, e viver na perversidade e dizer: olha, terei paz, o Senhor diz: não vai ter paz. A minha ira vai arder sobre ele, e eu vou apagar o seu nome debaixo do céu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Que ninguém vos engane, irmãos, com palavras vãs, porque sobre estas coisas, ou sobre os filhos da desobediência, vem a ira de Deus. O Senhor os separará de toda a tribo de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá da terra longínqua, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destrua na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles, quando os tirou do Egito. E se foram e serviram outros deuses e os abandonaram.
deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É isto, irmãos, que o autor de Hebreus tem em mente, né, quando ele está escrevendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Então nós podemos rejeitar os tratos de Deus na nossa vida. E podemos desenvolver no coração uma disposição em considerar outros deuses mais importantes, mais preciosos do que o Senhor Deus. Eu queria olhar com você no capítulo 10 de Hebreus, um outro texto para clarear um pouco mais isso que estou falando. Hebreus 10, verso 32. Os irmãos para quem esse autor escreveu esta carta estavam passando por grandes dificuldades. Mas as dificuldades não eram outra coisa senão os tratos de Deus na vida deles. Não era outra coisa. Era a mão do Pai. Era Deus se revelando como Deus. Diz assim o verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Deus não tirou seu povo do Egito e foi com ele para um hotel 5 estrelas. Israel saiu do Egito e foi levado por Deus para o deserto. E Deus fez isso para se revelar ao povo de Israel. Lendo essas palavras, nós vemos Deus fazendo a mesma coisa com a sua igreja, não é? Verso 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, né? Muitos já estavam presos, irmãos, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles estavam perdendo as coisas que tinham, suas casas, suas terras, suas propriedades, seu ouro, sua prata. Não era brincadeira. Israel perdeu sua carne, seu pepino, seu leite, seu mel, a sua sombra. Eu não sei o que você está perdendo, mas você vai perder. Você precisa perder. Nós precisamos perder. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aqui está o ponto, irmão. Quando foi que Israel considerou ir
após outro Deus, quando ele achou o preço alto demais, quando ele começou a desconfiar de Deus, considerar que Deus estava sendo injusto para com ele. Como pode esse Deus tão poderoso, tão capaz, tão suficiente, deixar eu passar necessidade? Se ele fizer assim, as coisas amontoam diante de nós. Mas ele deixa a gente passar sede, passar fome, passar frio, ter que ir contra a ponta da espada, a ponta da lança. Aqui está Deus deixando o seu povo ser desnudado, preso, perdendo as suas propriedades, sua liberdade. O homem está pronto, irmãos, para conhecer um Deus completamente diferente desse. Nós vimos lá no Evangelho de João que lemos hoje, quem os homens quiseram eleger como rei? Aquele que eles disseram, este é o profeta que vai encher a nossa barriga de comida. Um Deus que vai manter a gente sempre saudáveis, com muito dinheiro no bolso, morando numa casa bonita, com nome respeitado, com honra, com fama, com glória, com poder, com reconhecimento. Esse Deus nós queremos, todo mundo quer, mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse Deus está por aí sendo anunciado em toda a esquina, e multidões estão lá aplaudindo ele, mas esse é um Deus falso, mentiroso e enganoso. Esse não passa da idolatria que Deus advertiu Israel, não vai atrás dela. O que você vai dizer para um homem que trabalhou a vida inteira para adquirir um bem, que agora vem os seus governantes e toma dele de forma violenta, talvez mande prender parte de sua família, e talvez ele mesmo, e coloque ele na rua, talvez passando fome? O que você vai dizer para este homem a respeito da fidelidade, do amor, da bondade, da justiça desse Deus que ele está servindo? O que você vai dizer a ele? Israel falou muitas vezes no deserto, mas que Deus é esse? Moisés, nós vamos te matar porque você enganou nós. Nós vamos te matar. Você nos enganou. Mas é aqui que Deus se revela, irmãos. Porque aqueles que Ele gera, Ele coloca neles o seu espírito, a sua vida. E eles vão ouvir a sua voz. E eles vão amar o seu Deus mais do que qualquer outra coisa. Mas o autor de Hebreus está exortando os irmãos. Havia um estremecimento no coração de muitos ali. E ele vai dizer assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé.
Agora, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não haja no meio de vós quem abençoe a si mesmo e diga: vou permanecer na perversidade e terei paz. Não vai ter paz. Alguém que recuar, que retroceder, não terá paz, porque não conhecerá o Senhor que o salvou. Porque o Senhor que o salvou tem uma obra que está sendo feita. Primeiro, Ele está se revelando a seus filhos. E Ele está se revelando como Deus separado, como Deus que toma para si o povo, da glória do seu nome. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muitos dos filhos de Israel retrocederam, irmão. Não foi assim? Muitos. E morreram no deserto. Não entraram em Canaã. Não entraram no desfrute da terra que emana leite e mel. Não permitiram que Deus separasse eles, de tal forma que eles fossem 100% do Senhor, e o Senhor fosse 100% do seu Deus. Muitos tiveram concorrentes em seus corações. Muitos amaram os pepinos e as cebolas e a carne e tantas outras coisas e morreram no deserto. Capítulo 12 de Hebreus. Vai um pouquinho para frente. O autor não mudou de assunto. Veja como o Senhor Jesus viveu. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatiqueis, desmaiando em vossa alma. Veja, amados, como viveu nosso Senhor. Ninguém jamais enfrentará o que o Senhor enfrentou. Este caminho aqui ele andou sozinho. E o que foi posto diante dele foi a cruz. E o pecado dos homens. Mas ele não recuou. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você tem uma lista de irmãos, começando de Abel, que não recuaram também. Que permitiram o Senhor se revelar a eles da maneira que Ele quisesse. E quando desafiados pelas circunstâncias da jornada, eles revelaram que o Senhor era a alegria do coração, da vida deles.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ele morreu, irmão. Mataram ele. Mas o autor está dizendo que até hoje o sangue dele ainda fala. Na sequência tem Enoque, que andou com Deus, e andou tão bem com Deus, e agradou a Deus, que ele foi transladado por Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. O ídolo de pedra, de pau, de ferro, de prata, de ouro, estava diante dos filhos de Israel lá no Egito. Mas o Deus eterno que havia tirado eles daquela terra é invisível. Que mistério isso! Que glória! Como você vai ter mais prazer e regozijo e satisfação neste Deus que você não vê, do que naquele que está diante dos seus olhos e ao alcance das suas mãos. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, poucos dias após a saída do Egito, Israel fez um bezerro de ouro e começou a dançar, a beber, a se divertir. Ou seja, estavam acostumados nesta relação de um Deus fabricado por eles e os prazeres que decorrem desta situação. Veja que Deus disse para Israel hoje: até hoje vocês não têm olhos para ver, nem ouvido para ouvir, e nem coração para discernir. Querido, se o Espírito de Deus não te der olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para discernir, nunca você vai amar o Senhor. Você vai morrer abraçado com o ídolo. Você vai morrer abraçado com o pepino, com a cebola e com a carne do Egito. Não há escapatória para a nossa alma. O Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não foi trazido. Ele disse para os seus discípulos um dia: bem-aventurado são vocês, porque vocês têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para discernir. Grande salvação, querido. Grande salvação. Depois você pode ler o capítulo 11 inteiro e ver que muitos enfrentaram grandes dificuldades. Verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas amaram o Senhor
Nada disso pôde separar eles do Senhor. Tudo isso veio sobre a vida deles, mas eles continuaram desejando mais do Senhor. Nunca disseram: o Senhor é injusto, o Senhor me enganou, o Senhor não é bom. E se tornaram uma nuvem de testemunha colocadas diante de nós. O que você vai dizer para um irmão que foi cerrado ao meio, se um dia lá na glória você chegar lá meia boca? Um dia me xingaram lá e eu fiquei tão chateado com Deus que alguns foram cerrados no meio. Dá para você ter uma ideia o que é ser cerrado no meio? E de comprido assim, não é atravessado, não. Já caiu uma orelha para um lado e a outra para o outro. Morar numa caverna, num buraco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser de motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Ao velho homem, irmãos, que precisa ser despido. Ele foi rejeitado, ele é inimigo de Deus. Ele não ama o Senhor. E há um novo homem que ama o Senhor, criado em justiça, em santidade. O seu prazer é o Senhor Deus. E o Espírito do Senhor quer vestir esse novo homem em nós. Esta é a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. E cada um aqui tem uma participação. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extraviem o que é manco, antes seja curado. Irmãos, estas mãos decaídas e estes joelhos trôpegos é em relação a Deus. É o filho bicudo. É aquele que já está propenso a virar as costas para o seu pai, que está considerando se não é melhor o Egito. É um Asaf que está vendo o ímpio prosperar e ele está com inveja. Então fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Exortai-vos mutuamente cada dia, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Josué e Caleb fizeram isso no meio do arraial de Israel, ali em Meribá.
Josué e Caleb exortaram o povo de Deus, dizendo que era necessário avançar. Que Deus havia prometido, Ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Mas os 10 espias, que estavam apavorados e incrédulos, falaram mais alto, né? E muitos morreram ali naquele dia. Irmãos, nós vamos já encerrando, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque a situação, ela é muito séria, né? Se essa indisposição contra o Senhor crescer, pode ocorrer o que ocorreu com Esaú. Veja na sequência aí, versículo 16 e 17. Lê para nós, Celso, verso 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um nefasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, ele era o filho primogênito de Jacó. E ele tinha o direito da herança, da bênção patriarcal. Mas num momento de fome, de necessidade, e certamente não só por isso, né? Ele considerou o Senhor e a sua bênção alguma coisa de nenhum valor, ou de muito pouco valor. Esaú aqui já tinha o seu coração amargurado. A raiz já tinha crescido, dado folhas e cachos e tudo mais. E ele, na hora da fome, se dispôs a vender a sua primogenitura, trocar a sua primogenitura por um prato de comida. Comida ruim ainda, lentilha. E Jacó, que não tinha esse direito, mas que tinha, apesar de ser Jacó, ele tinha um interesse pela bênção de Deus. Em outras palavras, ele tinha interesse pelo Senhor. Ele queria o Senhor. Prontamente comprou a primogenitura de Esaú. E o texto fala aqui que Esaú foi impuro e profano. E vendeu. Mas depois ele quis recuperar o que ele havia vendido e herdar a bênção, mas ele foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento. Deus advertiu Israel: se vocês me trocarem, eu não vou querer te perdoar depois. E sobre vocês virá a minha ira, e vocês vão arder debaixo do furor da minha ira. E o nome daquele que abençoar a si mesmo e dizer que vai viver na perversidade e vai ter paz, será arriscado debaixo do céu. Isso já tinha acontecido com Esaú. Irmãos,
Se um homem ficar assim, se um filho de Deus ficar assim, ele está pronto para fazer o que Esaú fez. E essa raiz, ela é lá no coração, no íntimo. Não tem mais desejo de adorar o Senhor, de orar ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor. Perde o interesse pelos irmãos, pela reunião, pelo culto, por tudo aquilo que pertence a Deus. Porque lá no coração ele está amargurado. O Senhor Deus já não é mais o conquistador do seu coração. Lá no seu íntimo ele já está desejando o Egito, ele já tem saudade da cebola, do pepino. É por isso que não podemos ficar indiferentes, né? Quando alguém dá estes sinais no nosso meio. Quero terminar aqui com essa exortação. Fica murcho, mãos decaídas, joelho troco. Já não quer mais viver separado, já ressuscita aquelas velhas amizades, deixa pra lá, né? Você que está do lado tem que ser um Josué, tem que ser um Caleb. Irmão, nós estamos em Cristo. Não vamos retroceder. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Demas deixou Paulo dentro do buraco, irmão, dentro da cadeia, e foi embora. Pensa nisso. Ele sabia que o negócio ia esquentar mais do que já estava quente. Ele foi embora. Este é o serviço de Deus. Esta é a obra de Deus. Esta é a edificação do corpo. Edificação do corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Na próxima oportunidade, nós vamos colocar ainda mais algumas coisas para os irmãos. Com certeza Paulo tem em vista isso quando ele fala de entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele tem em vista isso quando ele fala, não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Porque esta é a batalha, irmão, que está sendo travada, que será travada até o último dia. Mas ela é gloriosa. Porque Deus está se revelando aos seus filhos. E apenas aos seus filhos. E eu acho tremendo, né? E fico espantado quando o autor de Hebreus diz para os irmãos, né? Encorajando eles, né? Ó, vocês ainda não chegaram até o sangue. Ainda a situação de vocês pode ficar um pouquinho mais difícil. Mas era uma situação maravilhosa.